bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário que você está vendo esse nosso vídeo. Bom, esse vídeo faz parte da nossa primeira reunião sobre a fanfic que nós realizaremos sobre a obra O Alto da Compadecida para o canal Escritores da Liberdade. Eu sou o Edilberto, mas vocês podem me chamar de Ed, e essas outras duas pessoas são as minhas colegas de grupo. Vocês podem se apresentar, meninas? Oi, gente, eu sou a Nina. Olá, gente, eu sou a Lourdes e juntos nós desenvolveremos a nossa fanfic, como o Edilberto, nosso colega Edilberto já falou, sobre o Alto da Compadecida, essa obra teatral do Ariano Suassuna. Bom, pessoal, eu vou aqui desabilitar a minha câmera para eu ter uma melhor, uma melhor visualização do Google Docs, onde a gente vai fazer o primeiro passo, que é justamente escolher a questão dos personagens, como que vai ser abordado essa história. Vou compartilhar aqui minha tela. Bom, gente, a nossa ideia, né, que a gente discutiu, era justamente transformar, né, o Alto da Compadecida em dar uma nova roupagem a essa história, né? Porque, como nós sabemos, essa história ela foi criada a partir de uma peça teatral que o Ariano Suassuna fez e que foi adaptada, né, tanto para o teatro quanto também para o cinema. E essa obra do cinema, que é o que é a mais conhecida por todos nós, que foi lançada nos anos 2000 e que apresenta personagens, como a gente pode ver aqui, né, como João Grilo, Chicó, a Rosinha, a Dora, o Eurico, o Vicentão, o Major Antônio Moraes e o Severino e entre outros personagens que fazem parte dessa obra, que é uma das mais renomadas da nossa literatura. Bom, eu e as meninas a gente tinha discutido, como eu já falei anteriormente, justamente em fazer uma espécie de tradução intersemiótica de alguns personagens, né, tendo a história assim do Alto da Compadecida como plano de fundo, né? A história vai praticamente ser a mesma, como vocês sabem, né? O Alto da Compadecida é uma história que traz uma reflexão sobre a questão religiosa, e tem um fundo religioso por trás que tende a trazer uma lição de cunho moralista, né, para com os seus telespectadores. Bom, meninas, o que vocês acham do João Grilo? Eu tinha pensado em fazer uma adaptação em alguns nomes e eu queria a opinião de vocês. Vocês concordariam em colocar o João Grilo como João Miguel? Sim, Sim. sim, ficou legal. Porque, assim, de uma certa forma, como a gente vai, né, contar uma história de uma nova perspectiva, e esse romance ele vai ter uma característica, como muitas pessoas falam, daquele romance Água com Açúcar, mas que tem várias reviravoltas. Seria interessante a gente trazer justamente personagens assim, com características mais juvenis, certo? Então, a gente vai deixar o nome João, só que a gente vai acrescentaria só o nome Miguel. Bom, aí Miguel, assim como na história original, seria amigo
do Chicó. Uhum. Chicó aqui seria como a gente já tinha conversado, a gente sabe que o nome Chicó é um codinome que deriva do nome Francisco, né? E que também, né, seria uma opção interessante a ser colocada na história. Tem o Francisco e também tem o nome Paco, que também quer dizer Francisco na língua espanhola. E aí, o que vocês achariam assim mais legal para a gente colocar que teria esse teor assim mais juvenil pro personagem do Chico? Acho que Francisco. o Paco. Paco, mais juvenil, Paco mesmo. É. Pronto, a gente pode fazer assim. É, deixar o nome dele sim como Francisco, mas só que ele ter realmente esse apelido, né, que é o Paco, que é Uhum. interessante assim também. Sim, interessante. Pronto, eu vou colocar aqui Francisco, aí eu vou colocar entre aspas Paco, entre parênteses. Então, o João Miguel, né, seria amigo do Paco. E, assim, como a gente sabe, o João Grilo, na história, ele é muito sagaz, ele é muito inteligente, né? Então, aqui também não vai ser diferente, né? Ele vai permanecer com algumas características, ser esperto, inteligente. E uma característica também que seria interessante de manter a, é que, assim, vocês achariam interessante também, assim, porque no texto original, na obra original, ele não tem uma, uma namorada, né? Um par romântico. Ele vive ali em função de justamente criar situações ali para se dar bem, mas isso também se reflete um pouco, sabe? Do personagem dele possivelmente ter sido abandonado quando criança, né? Ter sofrido esse abandono, e isso fez com que também, de uma certa forma, ele tentasse lidar ali da melhor maneira possível com isso, né? E tentando se dar bem em cima dos outros também, né? Porque a vida lhe ensinou assim. Então, essa foi a condição com que ele aprendeu a conviver, né? Então, a gente teria aqui um personagem que nem era 100% vilão e nem 100% mocinho. Vocês concordariam comigo? Isso seria, no caso, ele ficaria entre uma linha tênue ali entre essas duas personalidades. O que vocês acham? Uhum. Concordo. Concordo com você, Gilberto. Pronto, então, que sofreu abandono. Vou botar aqui delitos, né? Mas de uma forma mais suavizada. Bom, aí justamente o Francisco, que é o Paco, ele também, assim como o João Miguel, né? Ele vai partilhar um pouco disso, porque ele, no caso aqui, a gente poderia trazer, assim como no filme, uma espécie de irmandade entre os dois, uma espécie de... Eles são irmãos postiços, né? Eles foram criados juntos. Então, no caso, assim como o João Miguel, ele também era esperto,
Só que ele era um pouco mais, como é que eu posso dizer? A gente podia tratar aqui o Chicó também como o Chicó, que no caso é o Francisco, com uma certa ingenuidade. O que vocês acham? Poderia, ou também assim como o João Miguel, ele poderia ser assim um dos protagonistas, um pouco, como é que eu posso dizer? Um pouco mais valente, um pouco mais e realmente tem as características heróicas de um personagem assim. Outra ideia também seria interessante, não sei se vocês concordam, de colocar também um pouco de humor nisso tudo também. Ou vocês queria que fosse mais ou menos assim uma obra mais dramática? O que vocês achariam que daria mais certo? Só drama ou, Mas ou só comédia, ou drama e comédia os dois juntos? acho que drama e comédia. Tá legal. Eu É, também acho. justamente daria Ficaria esse que há mais, né? Isso. Porque assim, se for realmente só drama, de uma certa forma, o nosso público, ele pode, de uma certa forma, não receber a obra tão bem assim, né? Então, assim, eu acredito que se a gente trabalhar nessa linha tênue entre drama e comédia, dá super certo, né? Então, vou botar aqui um pouco cômico. Exatamente. Cômico, e, gente, e a Rosinha, como que vocês projetariam um personagem da Rosinha nessa nossa história? Já que, tipo assim, a gente deixaria ela com as mesmas características que tem no filme, aquela pessoa mais ingênua, aquela pessoa mais realmente bondosa, né, que acredita em todo mundo, ou vocês achariam interessante, assim, inserir ou tirar alguma característica dela, que, assim, que possivelmente pode influenciar na narrativa? Acho que deveríamos manter mais as características dela, né? Eu penso. Certo. Então a gente vai manter as mesmas características, né? Pronto, a Rosinha, a, o próprio nome dela em si, né, Rosa, dá uma certa sutileza, uma certa leveza para ela, e assim como também no filme que a gente vai deixar as mesmas características. Então, o que vocês achariam da gente também acrescentar um outro nome a ela? A gente deixaria Rosa e colocaria, por exemplo, pronto, Rosângela, que seria a junção de dois nomes, ou seja, um nome composto, que é, no caso, Rosa e Ângela, que significaria rosa angelical, que de uma certa forma ali tem tudo a ver com a personalidade dela. Vocês achariam interessante ou Pronto, ah, ficaria bacana, Gilberto. certo, vou botar aqui então Rosângela, porque traz justamente essa ideia né, como eu falei, aqui era sutil, ah, sutil, ingênua. E vamos colocar também uma certa pitada também de humor cômico nela, né? Também para ficar os dois personagens, né? No caso,
ela e o Paco como dois personagens assim que tem um quê assim parecido, né? Por mais que eles tenham algumas divergências, mas é que nem aquela história, os opostos se atraem, né? Então ela seria, a Rosângela seria sutil, ingênua, cômica, Isso. e ela o que vocês acham então? Porque assim, no filme a gente poderia até explorar isso, porque no filme a gente não sabe ao certo o que aconteceu com a mãe da Rosinha e tal. O que vocês acham também da gente trazer aqui um mistério que pudesse envolver aqui a mãe da Rosângela? Ou seja, ela foi morta, né? Ela morreu, mas até hoje não se sabe ainda os motivos, né? As causas do acidente. O que vocês achariam se a gente inserisse essa narrativa e dentro dessa história e, de uma certa forma, tentasse direcionar o leitor a um possível culpado? Porque também Isso, gera um certo suspense, né? Vocês concordam comigo? exatamente. Uhum, exatamente. Então, vou botar aqui, órfão de mãe. Seria um órfão de mãe. Órfão. Órfão de mãe. E, no caso, né, ela teria só o pai dela, né? E a gente pode... É interessante, eu gostei, viu? Pronto. E a Dora. Como que vocês, assim, planejam ser a Dora? Ela tem mais cara de vilão ou de mocinha? O que vocês... Eu acho que vilão. Vilão. É bem interessante. Vilã, certamente vilã. Pronto, a gente pode até criar aqui uma certa rivalidade, né, entre a Rosângela e a Dora. É claro que tipo assim, Uhum. assim como no filme, a gente percebe que a Dora, né, ela tem vários casos, né, com extraconjugais, fora do casamento, e a gente poderia trazer isso também, né, na obra, e ela, já que tipo, Rosinha é uma menina muito ingênua, sutil, e de uma certa forma cômica, né, mas que de uma certa forma também tem o seu, como é que eu vou dizer, a sua preciosidade. A Dora, né, que a gente pode aqui aderir um outro nome para ela. uh, Doralice. Pronto, seria interessante. Doralice. Então, a Doralice, já que ela vai ser a vilã, então ela, né, ela vai ser vingativa, né, concordam comigo, vingativa, a Uhum. rancorosa, porque a vingativa, rancorosa, e assim como também, né, ela tem outros casos, assim como também na a Dora no filme, ela também tem outros casos extraconjugais. Pronto, eu vou botar aqui, como é que chama? Bom, rival, né, de Rosinha, Uhum. é a Rosângela. E quanto ao Eurico, meninas, vocês deixarem o nome Eurico ou vocês teriam uma outra sugestão, assim, pro namorado barra marido? A gente vai... Pronto, vocês veriam o Eurico, tipo assim, o Eurico no filme, ele é marido da Dora, né? E Uhum. vocês acham, já que é uma história um pouco, assim, a gente está trazendo mais um pouco pro lado juvenil, no caso, o Eurico, a Dora já seria casada com o Eurico ou eles seriam apenas namorados ou noivos, não sei. Tipo, porque assim,
eu tinha pensado no enredo também, que a Dora, no caso, a Doralice, ela, a relação dela com o Eurico podia ser sim, por uma, vamos dizer assim, por uma relação de fachada, né? Uma relação de interesse, né? Que ela realmente não Isso. gostava. Então, ele seria, no caso, o noivo que estivesse prestes a casar com ela, ou seria já marido? Acho que noivo, né? Ficaria legal. E assim, quanto o nome, a gente deixa Eurico ou a gente. O que vocês acham de trazer um nome assim, sei lá, mais juvenil para ele? Como a gente tá mudando, né, os nomes, eu acho que seria legal se a gente mudasse o nome dele também. Uhum. Não sei. Deixa eu ver. Eduardo, por exemplo. Aí chamaria Edu, né? É uma boa também, Edu. Aí ele poderia ter algumas posses, né? A mais do que ela, porque como ela tá com ele por interesse, né? Uhum. Então, pode ser isso mesmo, né meninas? Eduardo, Sim, eu pronto, concordo. pode ser, sim. Que até combina Concordo. também com a inicial do nome dele, né? Que é um Isso. Eduardo. Então, Uhum. seria noivo de Doralice. E assim, a construção desse personagem, ele seria Eduardo, assim, o que vocês acham como que seria a personalidade dele? Ele teria mais traços, assim, porque assim, ele é um personagem coadjuvante, mas que também tem a sua importância na história, né? Que vai ter a sua importância na história. Ele teria mais traços, assim, de mocinho ou mais de vilão? Hum. Bom, eu colocaria ele como mais pra ingênuo, né? Tipo, ele seria muito apaixonado por ela e veria os defeitos dela, por exemplo. Sim, ingênuo. É, combina muito bem, porque assim também como no texto original, o próprio Eurico também é ingênuo, né? E ali que a Uhum. Dora consegue ali fazer vários rodeios em relação a ele. Então, é ingênuo. E ele seria mais vamos, ele seria uma pessoa mais séria, vamos dizer assim. Porque, porque tanto a Doralice, ela justamente essa personagem mais vingativa, rancorosa, né, que é a rival de Rosângela, que a pronto, ele seria mais ingênuo, mais outras características assim para ele. Eles achariam A gente poderia colocar ele como ambicioso também, né? e É, peraí, mas assim, a são dois adjetivos que não combinam muito bem, porque se ele é ingênuo, ele não é ambicioso. Concorda comigo? Porque é ele, Tipo, verdade. a não ser que tipo a gente ah, possa trazer isso mais lá na frente, né, como um trunfo, tipo aquele personagem que a gente começa assistindo uma novela ou um filme que é de um jeito e lá pro meio da narrativa no final ele consegue enganar todo mundo e é outra pessoa completamente diferente. isso, pode ser também. Vamos colocar aqui. Pronto, por enquanto, vamos deixar ele como ingênuo, né? E pior que eu já dei até um spoiler aqui pro pessoal. Mas vai dar certo. Pronto, vamos colocar ele aqui como ingênuo, uma pessoa bondosa, né? Vamos, uma pessoa bondoso. E, um ingênuo bondoso. Pronto, agora vamos pro Vicentão. Bom, acho que, como vocês viram no filme, isso no filme
que foi lançado em 2000, aparecem alguns personagens que o Ariano Suassuna coloca, né? E tem a presença do Vincentão, né? O Vincentão, na narrativa, como vocês puderam ver, né, no filme, ele meio que tem um caso extraconjugal com a Dora, né? E ele é um homem totalmente rude, né? Um homem rude, grosseiro, que não liga para sentimento. E, né? Ele é justamente... A gente pode trazer aqui o Vicentão, assim como todo romance tem ali um empecilho para acontecer de fato, como um possível rival do Paco. O que vocês acham? Sim. Assim, como o próprio nome dele já é como tá com aumentativo, eu acharia interessante deixar Vicente. Porque Vicente, se a gente for pesquisar o termo etimológico da palavra, acho que, se não me falha a memória, se estiver errado, me desculpem, acho que não sei se é no hebraico ou no latim, é aquele que vence, né? Então, a gente poderia trazer esse personagem do Vicente como realmente um vilão também, né? Assim como a Dora, né? E Isso. ele fosse mais esse ser mais ambicioso, né? Então, assim, vocês concordam em deixar o nome dele Vicente? Ou vocês têm algum outro? Sim, Não? acho que mantém. Sim, também. Mantém Vicente. Certo. Então, justamente, tá aqui, é o vilão. Vou até te colocar lá em cima. Vilão. Aí, assim como todo vilão, né? Ele é vingativo. Ambicioso e rival do Paco. Aí, assim, o grande truque para esse personagem é que ele vai ser mais, assim, eu acredito que, assim, por mim, eu deixaria ele mais dramático, porque de uma certa forma, se a gente colocar um pouco de humor cômico nele, ele vai, assim, eu não sei, né? Eu não sei vocês. Talvez não transpareça tanto assim a mensagem como a gente quer que transpareça, que é justamente uma pessoa um pouco ruim, um pouco rancorosa, né? Isso, Não sei. exatamente. Pronto, então ele pode ficar como vilão. Deixa eu colocar aqui só o vilão aqui também na Doralice. E o Major Antônio Moraes no filme, ele é o pai da Rosinha, né? Então, assim, vocês concordariam em deixar ele também como o pai dela, que a gente manteria esse personagem, ou a gente criaria uma nova, sei lá, uma nova perspectiva para ele? Eu acho Mantemos, legal não? manter. Isso. Mantemos. Certo, então, tá aqui. E o nome dele, eu tinha pensado, deixa eu ver. Porque assim, a gente vai ainda discutir sobre o ambiente, mas ele vai ser uma pessoa, eu tava projetando aqui, que ele pode ser um personagem assim muito, que ele também não vai ser tão ruim, mas também não tão bonzinho, sabe? É tipo aquela pessoa que já passou por poucos e boas, mas que aprendeu, né? Sabe reconhecer quando perdeu, enfim, sabe admitir, não é tão, tipo assim, se a gente for comparar, não é tão grosseiro quanto o Vicente, né, que no caso é o Vicentão. Então, eu tinha pensado em manter o nome dele, só que colocar mais um acréscimo. Tipo, ficaria assim, Antônio Moraes de Albuquerque, alguma coisa assim, tipo um nome mais sofisticado, sei lá. Pronto. Pode ser.
Ou vocês têm alguma outra sugestão para mim? Pode ser esse? Por mim fica. Pode sim. Pode ser. Albuquerque. Gostei. Uhum. Então pode colocar esse, né? Pode sim. Maria Antônio. Antônio de Moraes. Albuquerque. Aí, no caso aqui, ele é pai da Rosângela. Ele, vamos daqui, ele é uma pessoa muito. Deixa eu ver aqui. É um dono, vamos colocar aqui por enquanto, dono de uma. Sei lá, dono de uma empresa. Né? Vamos dizer que ele é tipo uma espécie de comentador da vida. Espero que e a Globo não derrubar nosso vídeo. Vamos dizer. Bom, um dono é realmente um dono de império. Empresa renomada. E, assim, ele pode ser um homem, no caso, ele é viúvo, né? Ou, assim, ou vocês manteriam ele viúvo, ou vocês, assim como eu, sei lá, pensam em colocar uma outra pessoa, tipo da Rosângela ter uma madrasta, não sei. Porque já que a gente colocou em cima que ela, né, vai ser órfã de mãe, o que vocês acham? Adicionaria É, uma madrasta? Ou seria interessante se ele ficasse sozinho? Não sei. acho que poderíamos acrescentar a madrasta. Pronto. E essa, aí no caso, essa madrasta é interessante. A gente não sabe agora. Essa madrasta seria, tipo, sei lá, ela seria como a da Branca de Neve ou como que vocês veriam essa madrasta? Madrasta normalmente tem fama de ser má, né? É, mais uma cruz para Rosângela. Então, né? Então, o dono de uma empresa renomada, então a gente vai colocar. Então a gente vai decidir, né, casado, um nome para essa madrasta. Sim, deixa eu ver. Nome. Já que ela vai ser má, então, né? Eita. Não vem nenhum nome à memória agora. Deixa eu ver aqui. Helga? Não, né? Helda? Helga. Helga? Helga. Deixa eu ver aqui. Helga. 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 Ah, interessante. Helga. O corretor. É, bem peculiar, nunca ouvi falar. Mas tudo bem. Pode ser esse, Nina. Pode sim, concordo. Ou você tem uma outra sugestão? Tem alguma sugestão, Nina, para um nome assim mais macabro? Eu acho que ele é bem marcante. Por mim, pode ser. Pronto. Então, o
Antônio de Moraes Albuquerque vai ser pai da Rosângela, né? Dono de uma empresa renomada e casado com Helga, né? Uhum. Pronto. Acho só agora passar aqui para essa nova personagem, Helga, pra gente. Então, aqui só mesmo ela vai ser madrasta da Rosângela. Casada com a esposa de Antônio de Moraes. Então, já que ela vai ser uma das vilãs, né, de segundo plano, né, então, é assim como a Doralice, ela vai ter as características de, né, vai Isso. ter em segundo plano. Eu tinha colocado aqui, acrescentado aqui o Severino, mas a gente pode, não sei, porque assim, o Severino, como vocês viram lá no, no Alto da Compadecida, ele é justamente aquele cangaceiro que a priori ele se finge de esmoléu, né, para justamente observar o movimento ali da cidade de Taperoá, e vendo que o pessoal de lá é um pessoal muito mesquinho, ele acaba justamente convocando o seu bando, né, do cangaço, e acaba realmente provocando uma rebelião ali naquele lugar. O Severino, como a gente também viu, ele foi vítima de muitas coisas. Vocês achariam prudente a gente manter esse personagem no nosso enredo? Tipo assim, já que ele seria a gente teria que dar um novo nome para ele. No caso, ele, assim, se a gente, eu teria essa ideia, tipo, trazer o Severino como um amigo do Antônio de Moraes, né? Um amigo de longa data. Creio que daria certo. Que, assim, como, não sei se vocês, assim, como falam, a história se repete. Assim como todo grande homem, né, de negócio, de empresa, ele sempre tem alguma amizade com alguma outra pessoa, seja lá um médico, um policial, alguma coisa. O que, Uhum. então, assim, tipo, o Severino, ele poderia ser, eu tenho uma sugestão de nome para ele, seria Severo. Tá aí, legal. Você Pronto, concorda? sim. Pronto, Severo. Bom, o Severo seria amigo do Antônio, né, de Moraes. Uhum. E, assim, como a gente também vai trazer vai tentar trazer um certo suspense na história, é claro que a gente pode mudar isso aqui depois. Vocês, não seria interessante colocar esse Severo como ele fosse um policial? Ou, tipo assim, porque, como a gente já deu spoiler lá em cima, né? Tem uma causa Uhum. não resolvida do mistério da morte da mãe da Rosângela, né? Que é a Rosinha. Então, talvez a gente trouxesse esse personagem em um segundo plano para tentar descobrir o que aconteceu naquela época e também o que vai acontecer, né? Algumas coisas, né? Na nossa história. E a gente vai trazer um certo suspense sobre várias outras coisas. O que vocês achariam, assim, vocês achariam interessante trazer ele para, de certa forma, tentar desvendar ali algumas coisas, para, assim, de uma certa forma, deixar claro também para os nossos leitores? Acho interessante, sim, Edilberto. Então,
podemos colocar ele como delegado, né? Sim. Delegado investigativo. Meninas, então, pronto, a gente já viu a questão dos personagens. Vocês colocariam mais algum outro personagem? Porque a gente já falou, né? Já elencou aqui o João Miguel, que no caso era o João Grilo, o Francisco, o vulgo Paco, né? Que era o Chicó, a Rosinha, que vai se chamar Rosângela, a Doralice, o Eurico Eduardo, Vicentão Vicente, mais Antônio de Moraes Albuquerque, a Helga, que no caso vai ser a madrasta da Rosângela, e o Severino, que vai ser o Severo. Pronto. A gente, como a gente também, assim, a gente, nós Por vamos, enquanto trabalharemos com esses, né? certo, é interessante, vamos, até aqui, vamos trabalhar com estes, e como a gente vai ainda desenrolar ainda essa história, a gente vai passar a escrever, e a gente não sabe o rumo que essa narrativa vai tomar ainda, a gente tem alguma ideia, né, do que seja, conforme, acredito também que acho prudente concordar com você, Luz, conforme a gente for realmente escrevendo, né, e a gente acha interessante fazer um adendo de personagens, a gente coloca, Exato. né, até porque também é uma nova história, né, contada sobre uma nova perspectiva, né, e eu te confesso, eu achei bem Sim. interessante. E acredito que assim como, como eu, vocês também devem estar assim muito interessantes, porque a gente mudou aqui muita coisa, né? E para causar um efeito Exatamente. muito bom. Agora, tipo assim, gente, É. a questão da ambientação, porque lá no texto original, né, era um pequeno vilarejo do sertão da Paraíba, se não me Cabaceiras. engano. É, Era Paraíba, justamente. da Paraíba, que era. Cabaceiras. Não, acho que seria. Não, deixa eu me lembrar que tá quase. É Taperoá, lembrei. Ah, é. Cabaceiros é de outro filme. Pronto, Cabaceiros é do Cine Hollywood. É porque é bem parecido. Ah, é verdade. E pronto, aí no caso é do interior nordestino. E como a gente vai trazer uma nova perspectiva juvenil. Tipo, eu tinha pensado da gente trazer esse romance para a cidade. É claro que a gente manteria, assim, os dois personagens retirantes, no caso aqui agora, né, o João Miguel e o Paco, né, que seriam, etimologicamente, o João Grilo e o Chicó, eles continuariam sendo retirantes, porque assim, eu acho um recorte bem legal trazer, né, porque é uma cena Uhum. que ocorreu, né, e que ainda ocorre ainda em todo o Brasil, né, várias pessoas que saem do Nordeste em busca de melhores condições de vida na região sul, né, ali na região sudeste, né, que são os polos mais desenvolvidos. Vocês achariam Uhum. interessante trazer assim para a cidade o romance, ou a gente continuaria com ele no sertão nordestino? Assim, já que teremos que dar uma nova perspectiva, né? Trazer para a cidade seria legal. E você, Nina, o que você nos diz? Também. Acho que é melhor trazer para a cidade, porque até fica mais moderno, né? Justamente. Então, romance, tá aqui, romance moderno na cidade. Agora, pronto. Assim, especificamente, a gente não teria que dar um nome ao lugar, né, uma cidade, mas ah, já pensando assim nessa ideia de grande metrópole, o que vocês acham de São Paulo?
porque, assim, é um dos estados mais desenvolvidos que tem no Brasil, no caso é considerada a metrópole brasileira, e, né, assim, é Uhum. um dos estados que recebem uma grande contingência, tanto de imigração interna do próprio Brasil, né, de pessoas que vêm de outras regiões para a região sudeste, como também de outros países também, né? É uma cidade assim, a cidade de São Paulo, a capital, é uma cidade muito desenvolvida. Então, no caso, Exatamente. seria São Paulo, né? São Paulo, é. Sim. Então, e assim, quanto ao título, eu confesso que até agora não tenho nem em mente o título para fanfic. Vocês têm algum título em mente que englobe o que a gente vai, ou a gente deixa para discutir na próxima reunião um possível título? É melhor discutirmos na próxima reunião mesmo, que no momento também não me vem assim nenhum. É porque na próxima reunião a gente já. Acho melhor, porque também eu tô sem ideias. Porque a gente também vai dar início ao primeiro capítulo, né? Então, conforme Uhum. for desenvolvendo a fanfic, né? A gente vê essa questão do título. Então, Disso. meninas, eu acho. Ah, pode falar, Luiz. Não, só concordando com você mesmo. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu, né, traçar aqui a questão do elenco, da ambientação. Acho que já dá um norte aqui para os nossos espectadores, né? Sobre como a gente vai É. desenvolver essa história, né, que eu acredito que vai ser bem interessante essa nossa escrita colaborativa. Espero que Também espero que dê tudo certo. dê tudo certo e que eles gostem. Então, meninas, acho que é isso, né?